Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Querido Deus, Santo Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque o Senhor é fiel, justo e verdadeiro, o único Deus que existe e sempre vai existir, aquele que era, que é e há de vir. Pai, te agradecemos por estar aqui, te cultuando, engrandecendo o teu nome, Pai amado, dizendo o quanto tu és maravilhoso, o quanto o Senhor faz maravilhas em nossas vidas, maravilhas que não merecemos, Pai, pois somos pecadores, falhos, necessitamos, Senhor, da tua misericórdia, pois se não fosse a tua misericórdia, já teríamos sido consumidos há muito tempo. Pai, nesse momento, Senhor, eu venho te pedir, Pai amado, que nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, através desse devocional que vamos fazer, Senhor, que possamos entender, Senhor, a mensagem que o devocional vai trazer, Senhor. E que não sejamos, Pai amado, apenas leitores e ouvintes da Tua Palavra, mas sim praticantes, Pai. Que possamos guardá-las, Tuas palavras no nosso coração e praticá-la durante a semana, Pai. Pai, nesse momento, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, aquelas, Senhor, que precisam de saúde, aquelas que estão se recuperando, Pai amado, que o Senhor possa restaurar a saúde delas, Pai amado, e que o Senhor possa cuidar de cada uma dessas pessoas, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Porque todos os dias o Senhor nos livra dos perigos que este mundo oferece, Pai amado. Todo dia o Senhor está conosco, cuidando de nós, Pai amado. Todo dia nos dando a tua misericórdia, Pai. Te louvamos por isso também, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos usar para entregar a tua palavra através da internet, Pai. E que tua palavra, Senhor, chegue àqueles lugares que ainda não te conhecem. Que possa chegar nesses lugares e fazer transformações em pessoas para que elas possam ter em ti o único Deus da vida delas, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, gente. Hoje é dia 15 de julho. E o devocional de hoje é referente a Levítico. Abra sua Bíblia em Levítico. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículo 13. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 13, tá? Levítico capítulo 6, versículos de 8 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: ofertas completamente queimadas.
uma introdução dessa parte, diz assim. Levítico capítulo 1, versículos 2 ao 17, explica o que deveria fazer o homem que quisesse oferecer um animal em sacrifício a Deus. Esta passagem se dirige aos sacerdotes e explica o que estes deveriam fazer no caso de ofertas completamente queimadas. E o versículo 8 inicia assim: O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda. E durante esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs, o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar. Deverá ficar sempre aceso. Vamos ver alguns comentários e referências. No versículo 8 ao 13. Capítulo 6 de Levítico, versículo 8. O Senhor. Referência, Levítico, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 6, versículo 10. Calções e uma túnica. Referência, Êxodo, capítulo 28, versículos 40 ao 43. O fogo do altar nunca se apagará, porque era símbolo da presença de Deus com o seu povo. E é isso, gente. Referências e comentários de Levítico capítulo 6, versículos 8 ao 13. E o versículo em destaque é o 13, que diz assim: O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Mantenha o altar da oração em secreto, ardendo continuamente. Isto é a essência de toda a devoção. O santuário e os altares familiares emprestam seu fogo dele. Portanto, deixe-o arder. A devoção em secreto é a essência. Aprova o barômetro da religião vital e experimental. Queime nesse altar a gordura de seus sacrifícios, que as suas temporadas em seu quarto sejam, se possível, regulares, frequentes e serenas. Muito pode, por sua eficácia, a súplica. Você não tem motivo algum
pelo qual orar? Sugeriremos então que ore pela igreja, pelo ministério ou por sua própria alma, seus filhos, seus relacionamentos, seus vizinhos, seus pais, pela causa de Deus e pela verdade por todo o mundo. Examinemos a nós mesmos nessa questão tão importante. Quando nos entregamos às nossas devoções pessoais, o fazemos mornamente? O fogo da devoção está queimando fraco em nosso coração? As rodas da carruagem arrastam-se pesadamente? Se sim, prestemos atenção a este sinal de declínio. Continuemos pranteando e pedindo pelo Espírito de graça e súplicas. Separemos momentos especiais de oração extraordinária, pois se esse fogo diminuir sob as cinzas da conformidade mundana, diminuirá o fogo no altar da família e reduzirá nossa influência na igreja e no mundo. O texto também se aplicará ao altar do coração, e é realmente um altar de ouro. Deus ama ver os corações do seu povo ardendo por ele. Ofertemos nosso coração a Deus, todos inflamados de amor, e busquemos sua graça, de modo que o fogo não seja jamais extinto, pois não arderá se o Senhor não o mantiver ardendo. Muitos adversários tentarão extingui-lo, mas se a mão invisível detrás do muro verter óleo sagrado, o fogo queimará mais e mais alto. Usemos textos das Escrituras como combustível para o fogo de nosso coração, que é como brasa viva. Ouçamos sermões, mas, acima de tudo, estejamos por muitas vezes sozinhos com Jesus. Amém. Gente, vamos para a leitura em Salmos. E ontem nós lemos o Salmo 147, né? 146. A gente leu 146. Mas era pra gente ler o 145. Então, vamos ler o 145. Hino de louvor. Uma introdução desses salmos diz assim: introdução do Salmo 3, do Salmo 2 e do Salmo 1. Deus é louvado pelo seu poder e pelo seu amor. Ele sustenta todas as criaturas e abençoa as pessoas que lhe são fiéis. Este salmo é alfabético. Referência: Salmo 111 e introdução do Salmo 3. Introdução do Salmo 3, do Salmo 10 e do Salmo 1. E os salmos iniciam assim: Canção de louvor de Davi. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza
e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte: as coisas que tens feito. E todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade. E eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as criaturas te louvarão e te darão graças, os que são fiéis a ti. Todos falarão da tua glória, todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldades e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Amém. Vamos para os comentários e referências do Salmo 145. Salmo 145. Título hebraico. Introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 145, versículo 1. Meu Deus e meu Rei. Referência Salmo 93, versículo 1. Salmo 145, versículo 4. Cada geração anunciará a seguinte. A história dos atos de poder e de bondade realizados por Deus em favor de Israel deve ser passada às gerações futuras. Referências: Salmo 71, versículo 18 e Salmo 78, versículo 4.
Salmo 145, versículo 8. Compaixão, amor. Referência Salmo 103, versículo 8. Salmo 145, versículo 13. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Este trecho que corresponde à letra que corresponde à letra Nun do alfabeto hebraico. Referência Salmo 145. Está falando no texto hebraico, mas ele aparece no manuscrito de Salmo, encontrado entre os rolos no Mar Morto. Qumran, e também na Septuaginta e na Síriaca. Isso. Salmo 145, versículo 15. Todos olham para ele com esperança. Todos os seres vivos, incluindo os humanos, dependem de Deus para o seu sustento. Referências: Salmo 36, versículo 5 e 6. Salmo 104, versículos 10 a 15. Versículos 27 a 28. E Salmos 147, versículo 9. Por isso, as pessoas devem estar ligadas com Deus e confiar na sua ajuda. Referência: Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. E por fim, Salmo 145, versículo 20. Destruirá os maus. Referência: Salmo 104, versículo 35. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 145. Que Deus os abençoe.